Pessoal, continuando nosso conteúdo aí, falar um pouco sobre triângulos agora, né? Então, a triângulo é a união de três segmentos cujas extremidades são pontos não colineares, né? Então, aqui, ó, A, B e C, eles são não colineares, ou seja, eles não estão na mesma reta. A união dos três forma essa figura que a gente conhece como triângulo, né? Os pontos A, B e C são chamados de vértice, né? A, B e C são chamados de vértice, e esses segmentos AB, AC e BC são os lados do triângulo, e a gente denota com isso aqui. Então, assim que a gente escreve triângulo ABC, né? A gente usa o símbolo do triângulo e usa os pontos que são os vértices aí, beleza? Outra coisa relativa à ideia de triângulo é perímetro. Perímetro é a soma dos lados, é a soma da medida dos lados, né? E a gente geralmente usa 2P como uma forma de representar o perímetro. Então, se eu somar cada um dos lados aqui, né? Somar as medidas de cada um dos lados, a gente chega naquilo que a gente chama de perímetro do triângulo, né? Ângulo externo a um triângulo é aquele adjacente e suplementar a um dos seus ângulos internos, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, ACD, né? Então, ACD é um ângulo, né? Aqui, ó, vou fazer um desenho aqui, né? Vou colocar o desenho aqui, ó. ACD. Esse ângulo aqui, ó, ele é externo, porque ele é suplementar a esse ângulo interno aqui, ó. Ele é adjacente e suplementar. Então, ACB, esse ângulo é um ângulo interno, esse ângulo é um ângulo interno, esse ângulo é um ângulo interno, né? Em qualquer um desses ângulos eu consigo achar o ângulo externo relativo a ele, seria prolongando o segmento. Se você prolongar esse segmento, né, a continuação desse ângulo aqui, até chegar no próprio segmento, vai ser um ângulo que a gente chama de ângulo externo ao triângulo, né? Assim como se eu estender aqui, ó, eu vou ter aqui um ângulo externo. Se eu estender aqui, eu vou ter um ângulo externo. Se eu estender isso para cá, eu vou ter aqui um ângulo externo. Então, isso aqui é ângulo externo, isso aqui é ângulo interno, isso aqui é ângulo externo. E a soma dos dois adjacentes aqui sempre vai dar 180 graus aí. Classificação dos triângulos. A gente pode classificar triângulos de duas formas. Primeiro, quanto aos lados, né? A gente fala que um triângulo é equilátero se ele tem todos os três lados congruentes, ou seja, os lados têm a mesma medida. Então, esse lado é igual a esse lado, né? Equilátero, né? Equilátero aqui tá, esse equi aqui quer dizer mesmo, né? Látero, lado. Então, é a mesma medida de lado, certo? Isósceles, né? O que é um triângulo isósceles? É que ele tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados de mesmo tamanho e um terceiro lado de comprimento diferente dos outros, né? Então, esse lado é igual a esse e esse aqui é diferente dos dois. Então, o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. E um triângulo que tem os três lados diferentes, ou seja, não tem nenhum lado congruente entre si, né? Então, ele é dito escaleno. Então, essa é a classificação relativa a lado. Equilátero, mesmo tamanho. Isósceles, dois lados de mesmo tamanho. E escaleno, quando todos os lados são distintos aí. Em relação aos ângulos, um triângulo é dito retângulo quando ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus, ele é dito retângulo. Esses dois lados que são aqui adjacentes ao ângulo reto, que formam o ângulo reto, eles são chamados de cateto, né? E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, certo? Se eu estiver trabalhando com esse ângulo aqui, esse cateto aqui vai ser chamado de cateto oposto. E esse cateto que está junto dele aqui vai ser chamado de cateto adjacente. Se eu estiver trabalhando com esse ângulo aqui, não. O cateto aqui vai ser o oposto e o cateto adjacente vai ser esse que está aqui. Então, em relação a ângulo, retângulo, triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. O que é o obtusângulo? É um triângulo, né, que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que vale entre 90 e 180. Né? Então, todo triângulo que tiver um dos três ângulos
com valor maior do que 90, né? Então ele é dito obtusângulo, né? Porque esse ângulo vai ser obtuso, né? E o acutângulo é quando os três ângulos são ângulos agudos, ou seja, quando os três ângulos são menores do que 90. Né? Então, todo triângulo que a gente diz acutângulo é que ele tem os três ângulos com valores menores do que 90 graus. Aí. Beleza? Elementos notáveis de um triângulo. Mediana. O que é a mediana de um triângulo? É um segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, tem aqui, por exemplo, o lado BC. Eu pego o ponto médio desse lado. O ponto médio é o M. O que é o ponto médio? É o ponto que divide esse segmento em duas partes iguais. Ou seja, esse lado é igual a esse. E assim, se eu ligar o ponto A com o ponto M, eu tenho o que a gente chama de mediana. Né? Então, o AM é uma mediana. Né? Em relação a cada um dos lados aqui, eu posso traçar uma mediana. Né? Então, a mediana liga o vértice, né, ao ponto médio do lado oposto. Então, isso é mediana. O que é a bissetriz? Bissetriz de um triângulo, a gente já viu bissetriz, né? A ideia de bissetriz é segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, né, ele tem uma determinada medida. Quando eu traço a bissetriz, ela divide esse ângulo em duas partes iguais. Por exemplo, se esse ângulo A vale 60, quer dizer que a bissetriz vai dividi-lo em duas partes iguais. Esse lado é 30, esse lado é 30. Então, AN, se é uma bissetriz, né, ela sai de um vértice e vai ter o seu lado oposto, dividindo esse ângulo em duas partes iguais, certo? Além disso, altura. O que é a altura de um triângulo? Né? Então, assim, pegando aqui o vértice A, a altura é calcular aqui, fazer aqui, traçar o segmento perpendicular ao lado oposto. Né? Então, é o segmento perpendicular traçado de um vértice à reta suporte do lado oposto. Né? Então, AH aqui é a altura do triângulo ABC. Então, ela vai ser um segmento de reta que sai de A e vem até o lado BC, formando um ângulo de 90 graus. Então, isso é a altura do triângulo, certo? O que é a mediatriz de um triângulo? Né? Em relação a um lado, por exemplo, a mediatriz do lado BC. Então, eu pego o segmento BC, acho o seu ponto médio, achou o ponto médio, traça sobre esse ponto médio uma reta perpendicular. Essa reta vai se chamar mediatriz do lado BC. Né? Então, observa que, assim, apesar desses dois segmentos serem perpendicular ao lado BC, eles são coisas distintas. Em alguns triângulos, essas medidas elas vão coincidir, né? Mas aqui a altura não necessariamente ela chega no ponto médio do BC. Tem que formar um ângulo de 90 graus, mas não precisa que o H seja o ponto médio. Agora, a bissetriz não. A mediatriz não. A mediatriz ela vai passar no ponto médio. Qual o ponto médio entre BC? É o M. Então, quando eu traço aqui a linha reta perpendicular, eu tenho a mediatriz, certo? É diferente da mediana. A mediana ela vai ligar o vértice A até o ponto médio. A mediana seria isso aqui. Também vai ter triângulos em que a mediana vai coincidir com a mediatriz, né? Pode coincidir com a altura e assim por diante. Né?